I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Fala pessoal, Leonardo voltando com mais um vídeo e saiu uma matéria, apesar do site até interessante, conversando com o Elijah Wood. Para quem não sabe, esse ano fez 20 anos do lançamento da Sociedade do Anel e, eu adoro esses filmes, eu vejo eles, já falei, eu vejo esses filmes uma vez por ano, eu vejo a trilogia inteira, às vezes eu mato ela no mesmo dia e, que filmes ótimos. Então, a matéria O Senhor dos Anéis seria muito diferente se fosse feito hoje, diz Elijah Wood. Elijah Wood reflete sobre sua época como Hobbit, Frodo Bolseiro e discute como seria diferente a trilogia do Senhor dos Anéis hoje. Seria extremamente diferente. Certamente não seria tão boa quanto. Isso é uma certeza absoluta. Se bobear, iam até meter cena de sexo no meio. Elijah Wood diz que O Senhor dos Anéis seria muito diferente se fosse hoje. O ator estrelou todos os 3 episódios da trilogia cinematográfica de Peter Jackson como Frodo Bolseiro, o Hobbit famoso no centro da literatura de alta fantasia de J.R.R. Tolkien, que tem a tarefa de viajar pela Terra-média para lançar o Anel nas profundezas do Monte da Perdição. Frodo também tem a ajuda de seus companheiros que formam a Sociedade do Anel. Eles são Samwise Gamgee, Merry, Pippin, Gandalf, Aragorn, Gimli, Legolas e Boromir. O segundo filme, As Duas Torres, foi lançado em 2002 e a trilogia foi coroada em grande estilo no ano seguinte com O Retorno do Rei. Os 3 filmes arrecadaram quase 3 bilhões em todo o mundo e receberam vários elogios e prêmios ao longo do caminho, incluindo o Oscar de melhor filme para o capítulo final. Jackson voltou à Terra-média mais uma vez com a trilogia Hobbit, de 2012 a 2014, também baseada no romance de Tolkien do mesmo nome, que, é um absurdo. Na verdade, essa trilogia não tinha o porquê existir, poderia ter sido feita um filme só, mas aí foi aquele negócio, vamos ganhar dinheiro. E, tanto que você pega os 3 filmes juntos, não se comparam a nenhum dos filmes da primeira trilogia. Sim, são incomparáveis. Apesar dos ótimos atores, nem se comparam. A mudança de efeito prático para CGI, de maquiagem para orc de CGI, várias alterações que foram feitas que, nossa senhora. Em uma entrevista recente ao New York Times, Elijah Wood refletiu sobre seu tempo interpretando Frodo e discutiu como seria diferente fazer O Senhor dos Anéis hoje. O ator observou como os cineastas recebem menos liberdade criativa dos estúdios agora do que antes, junto com o impacto que a internet pode ter na produção de um filme por meio de vazamentos e rumores. Se você gosta do conteúdo do canal e quer apoiar, acesse apoiocoletivo.com/geekvelho. Lá você vai poder apoiar o canal. Existem vários valores de contribuição e cada uma tem algum tipo de bônus. E nesse mês, todos os que contribuírem, os que apoiarem o canal, vão participar de sorteios que vão ser realizados no dia 3 de janeiro entre DVDs, todos originais, claro, um livro e posters de artes inéditas. Quem contribuir vai participar desse sorteio de final de ano e ajudar na compra do novo PC para que eu possa voltar a produzir materiais, às vezes até mesmo 2 vídeos no mesmo dia, e possa fazer lives, coisa que eu tive que interromper o início por conta do PC. Então eu agradeço a colaboração de todos e fico aguardando. Aí ele diz, havia uma grande sensação de falta de supervisão. Peter e a equipe tiveram permissão para fazer os filmes do jeito que eles queriam, sem muita interferência externa. Isso não significa que o estúdio não teve medo ou investiu. Eles sabiam do risco de fazer esses filmes consecutivamente. Não sei se ele conseguiria fazer da mesma forma agora. Olha, a internet também é diferente. Houve menos escrutínio nos filmes. Havia menos informações sobre eles. Fomos capazes de fazer filmes em uma bolha. Tínhamos problemas estranhos, como se houvesse alguns fotógrafos no alto de uma colina, mas eles eram bem pequenos. Não sei se isso seria possível agora. Agora o mundo está online e há muito acesso oferecido a praticamente qualquer pessoa sobre qualquer coisa. Com a Sociedade do Anel celebrando seu 20º aniversário, o elenco recentemente tem olhado para trás e revelado algumas histórias desconhecidas, como Harvey Weinstein da Miramax ameaçando de demitir Jackson por Tarantino.
Eu fico imaginando, né? O Frodo e o Sam falando, motherfucker! O projeto acabou sendo movido para a New Line, onde o diretor teve mais liberdade criativa, embora o argumento de Wood pareça verdadeiro. Como um cineasta relativamente desconhecido, Jackson filmou a trilogia em locações na Nova Zelândia, com um orçamento combinado de 281 milhões, o que provavelmente não aconteceria hoje. Enquanto Senhor dos Anéis agora é visto como um IP lucrativo, houve um tempo que adaptar o clássico romance de fantasia de Tolkien para a tela em live action era considerado um empreendimento arriscado, realmente. Porque os filmes foram filmados os 3 simultaneamente. Então você vai correr um grande risco de, caso o primeiro filme não dê certo, você vai ficar com 2 filmes que provavelmente vão dar menos certo ainda. Então, e detalhe, ou você guarda esses filmes e esconde eles do mundo, ou se você lançar, você tem todo um custo para lançar um filme, que também aumentaria ainda mais os débitos, caso isso acontecesse. Antes da trilogia de Jackson, O Senhor dos Anéis havia sido adaptado apenas uma vez em 78 num filme de animação, que obviamente falhou em compactar a história em 133 minutos de duração. O próximo projeto baseado em Tolkien será a série O Senhor dos Anéis no Amazon, ambientada durante a Segunda Era da Terra-média, com previsão para setembro de 2022. Obviamente que o Elijah Wood não foi falar sobre os outros reais problemas em relação de uma adaptação da trilogia do Senhor dos Anéis feitas hoje. Coisas que já estão acontecendo e que vão acontecer na série do Amazon. Para começar, o Tolkien criou o Senhor dos Anéis como se ele estivesse criando um folclore, uma mitologia britânica, inglesa. Então ele, Tolkien, antes de mais nada, ele queria criar uma mitologia britânica. E hoje, a gente sabe muito bem, a galerinha super duper do Twitter já fala que orc é negro, que o Senhor dos Anéis é taxista, porque só tem gente branca, e os personagens de pele escura são os vilões, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá. Então, obviamente, o Frodo ia ser um oriental, o Sam ia ser um chicano, um mexicano, um latino, o Gandalf ia ser uma mulher, e assim por diante. E muito provavelmente, como quase certamente vai acontecer, não só pelos rumores, mas pelas pessoas que foram contratadas pelo Amazon, teria cenas de sexo, por exemplo. Porque iam fazer um negócio, não, precisa ser um barato na pegada aí do Game of Thrones. Em relação a esse rumor de haver cenas de sexo e tudo mais, na série do Senhor dos Anéis que vai passar no Amazon, foi contratada uma pessoa que é especialista em intimidade no set. Qual o trabalho desse especialista em intimidade? Ele auxilia na execução de cenas de intimidade, de sexo. Pra quê? Pra resguardar as pessoas que estão envolvidas. Pode fazer alguma alteração, inclusive no roteiro. Olha, isso aqui não pode, isso aqui pode. E esse tipo de coisa. Então, a função dessa pessoa é única e exclusivamente essa. Então eu fico já imaginando o Frodo bolseiro comendo no primeiro café da manhã, comendo taco. No segundo café da manhã, comendo chili. E esse tipo de coisa. Ou o Gandalf como uma mulher empoderada, lutando contra o patriarcado, que é representado pelo Saruman. O único que eles não iam mexer ia ser o Saruman. Provavelmente os elfos viriam de todas as cores e sabores. E provavelmente os orcs não teriam mais peles escuras. Podiam até mudar para pele verde, mas não escura, porque taxista, né? A gente entende essas coisas. Então, a grande sorte do Senhor dos Anéis foi ter sido feito no período em que foi feito. Um período que as pessoas tinham liberdade criativa e graças a isso saiu essa grande obra, onde os diretores não tinham que seguir uma fórmula, como as fórmulas da Marvel, não tinham que seguir esse tipo de fórmula, onde no caso, especialmente do Senhor dos Anéis, o filho ainda estava vivo e, ele não permitia absolutamente nada que o pai dele não quisesse ou que não estivesse explícito na obra. Diferente com os netos, que obviamente
obviamente não estão nem aí, eles querem din-din no bolso, já que a Amazon está fazendo tudo e mais um pouco em relação ao Senhor dos Anéis. Inclusive, o Jeff Bezos falou que queria que o Senhor dos Anéis fosse um Game of Thrones do Amazon. E não é em relação a sucesso que ele estava falando, não. Ele estava falando na pegada mesmo. Ser um negócio extremamente sangrento, sexual e tudo mais. Coisa que o filho do Tolkien nunca, mas nunca ia permitir. Então a gente tem que realmente agradecer que esses filmes foram feitos lá no comecinho dos anos 2000, onde todos os fatores essenciais na construção e na execução desse filme estavam lá. A tecnologia era boa bastante pro CGI quando era necessário. Foi usado muito, mas muito efeito de câmera, perspectiva forçada e muita maquiagem. Nada de CGI para personagens, com exceção, obviamente, de alguns personagens fantásticos que não havia como. Mas os orcs, tudo maquiagem, não tinha CGI nos orcs. Os Uruk-hai principalmente, mas os elfos também. As maquiagens são espetaculares. Enquanto a gente tem aquele orc albino tosco na segunda trilogia que, meu Deus do céu, em CGI, aquela coisa horrorosa. Mas a gente tem que realmente agradecer. Em relação ao Elijah Wood, foi perguntado nessa mesma entrevista para ele o que ele achava de ser o Frodo e carregar essa pecha o resto da vida dele. Ele se mostrou uma pessoa extremamente... Porque muitos atores ou atrizes, eles ficam com essa pecha e a carreira dele simplesmente termina. O Elijah Wood não. Diferente dessas outras pessoas, ele não foi buscar o mainstream. Com exceção do Sin City, que ele fez o personagem canibal, que foi uma ponta, os filmes que ele fez são todos filmes indie. Todo filme indie. E um melhor que o outro, tem filmes ruins e tem filmes ótimos com ele. Então, ele não ficou nessa parada de sucesso, preciso fazer sucesso. Eu participei da maior trilogia da década, do século XXI. Eu não vou aceitar papéis menores, eu quero ganhar tanto. Nada disso aconteceu com ele, muito pelo contrário. Ele foi atrás de projetos que não só meio que tiraram ele dessa pecha mesmo de Frodo, mas isso nunca vai acontecer, mas fizeram ele exercer a profissão dele, exercer a arte dele, que é atuar. Tem muitos filmes bacanas com ele, muitos mesmo. E é um cara que respeita a obra, respeita muito a obra e é muito grato a ela, você vê nas palavras dele. E a gente não pode esquecer que ele vai produzir os filmes do Zé do Caixão, né? O reboot do Zé do Caixão, que vai ser, sensacional, né, cara? Então, ainda bem que O Senhor dos Anéis não foi feito hoje e vai ficar muito claro o quanto foi a grande sorte do Senhor dos Anéis ter sido feito no começo dos anos 2000. É a série do Amazon, que eu não posso afirmar com certeza porque ninguém assistiu nada, mas pelos profissionais como esse, de intimidade, contratados, a gente já sabe que não vai respeitar a obra, não vai respeitar o legado do Tolkien. E aí, o que você acha dessa questão do quanto seria diferente? Seria realmente um monte de hobbit latino e negro, o Gandalf viraria uma mulher, ou Aragorn seria a Aragorna, e as mulheres teriam um papel maior do que na obra da qual foi adaptado. Você acha que os hobbits iam comer taco, nacho no café da manhã? Provavelmente o Boromir ia ser um asiático. Vocês acham que realmente ia ser isso? Se a trilogia do Senhor dos Anéis fosse feita hoje, nos dias atuais, esses dias pérfidos e extremamente taxistas, as pessoas que se dizem antitaxistas são as mais motoristas e maquinistas que existem na face da Terra. Então é isso aí, deixe seu comentário e até a próxima. Se você está pensando em fazer financiamento coletivo, usa o apoio coletivo. É esse o site que eu estou usando e, não tenho absolutamente nada para reclamar deles.